Olá, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada de verdade pela sua presença. Hoje quero conversar com você sobre um assunto assim muito delicado, mas eu entendo que muito necessário também, que é falar sobre o narcisismo religioso e como as pessoas usam o perdão para manipular pessoas. O narcisismo religioso, ele usa essa ideia, né, de perdão para manipulação. E acontece assim, líderes ou fiéis, tóxicos, claro, exigem que a vítima perdoe rápido, sem cobrar mudança de quem errou. Então, eles invertem a culpa e protegem o agressor em nome da fé. O falso perdão, ele traz uma pressão espiritual. Por quê? Porque esses narcisistas religiosos, eles dizem que não perdoar é pecado, ou você não tem fé porque você não perdoa. Sendo que, muitas das vezes, os narcisistas se escondem dentro da igreja para maquiar os seus pecados acariciados. Eu costumo dizer que se tem um lugar que você com certeza vai encontrar inúmeros narcisistas, é dentro da igreja. É um ninho de narcisista, porque o narcisista e psicopata também, ele precisa criar ali a máscara social dele. E ali ele vai esconder a sua verdadeira intenção. Então, no caso do narcisista, por exemplo, ele vai agir fazendo coisas erradas, colocando uma pessoa contra a outra, mas sempre assim, querendo, desejando o melhor, o que é o melhor para aquela pessoa, entendeu? Então ele bota a família contra a pessoa que é a vítima dele, ou a pessoa ali que não está fazendo o que ele espera, e ele queima aquela pessoa para a família toda. Todo mundo às vezes tem ranço com aquela pessoa e não sabe nem por quê, mas porque o narcisista ali, oculto, ou outro tipo de narcisista, estava ali atuando para queimar aquela pessoa, sabe? E ele não faz isso só na família, ele faz na igreja, ele faz na sociedade. Ele faz na comunidade. Narcisistas ali, religiosos, manipuladores, eles pedem que você aceite o erro deles sem que haja mudança, tá? E o perdão vira, então, uma mordaça para te calar, sabe? Para você que sofreu dano não falar, não se revoltar. Então, é a prática que é muito comum no narcisismo, que é a prática do silenciamento. Já viu quando você, por exemplo, assim, sofre uma coisa com seu marido e aí você escuta as outras mulheres ou os líderes da igreja dizendo: ai, irmã, mas ele é um homem de Deus. Ai, irmã, mas se você falar isso, você vai queimar todo o trabalho dele. Irmã, você vai atrapalhar o projeto espiritual do seu marido, né? Então, por isso a gente vê aí casos como o da Flor de Lis. Mulheres que vivem uma farsa porque vivem com um narcisista, tá? Não estou tirando em momento nenhum aqui a culpa do crime da Flor de Lis. Acho que ela está onde ela tem que estar, pagando pelo erro que ela cometeu, mas a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado. Mulheres que vivem uma aparência, mas é tudo mentira. É tudo ali debaixo de uma farsa espiritual, santa, mas que dentro de casa só Deus sabe. Coró, come, meu amor. Narcisista costuma muito fazer a inversão de culpa. Ele se passa por ferido, às vezes usando ali o choro como uma ferramenta, ele usa a punição de silenciamento e tudo. E dentro da igreja também, para quê? Para que a vítima se sinta culpada. Então, a vitimização passa a ser do agressor. Que esse seria um absurdo? Seria um absurdo, mas é o que acontece. É o que mais acontece. E tem também nessa inversão de culpa a exigência ali de desculpa, né? Então a vítima acaba tendo que pedir perdão por reclamar. Nossa, eu tô errada de reclamar. Tipo, por exemplo, um pastor narcisista, que é o que a gente mais vê, rouba, faz um monte de coisa errada na igreja, e quando você alerta, depois a igreja toda fica contra você, e você ali tem que pedir perdão. Olha, me perdoe por eu ter falado isso e aquilo. Você como vítima vira o agressor. É assim, o narcisismo religioso. Não é muito diferente do narcisismo familiar. E a inversão de culpa também gera o que? A empatia seletiva. Então, só há compaixão para a pessoa que cometeu o abuso. Para a vítima não há. Então, se a vítima foi lesada, irmão, não fala não, você vai atrapalhar ali, ele é tão espiritual, olha, ele é um servo de Deus, ele falhou, sabe? E você vai engolindo essa conversa fiada, né? E esse foi um dos
motivos de eu decidir ser desigrejada. Confesso pra você. Porque era muita regra imposta sobre a gente que se esforça para viver ali, aquilo, sendo que aquela liderança não vive nada do que prega. Não vive nada do que prega. Não estou dizendo que isso se generaliza que é para toda igreja, claro que não. Mas a gente tem que ter cuidado. E como é que funciona então esse ciclo de abuso? Os erros se repetem, a pessoa tóxica cai, peca, pede perdão, depois faz tudo de novo, não há mudança. No narcisismo não há mudança, não há reconhecimento de erro. Se você coloca limite, aí diz que você não é cristão, se você reclama, irmão, você está sendo um rebelde, um herege, está reclamando demais, está querendo criar tumulto na igreja, não é assim? É assim o narcisismo religioso. E tudo para proteger o quê? O sistema. Porque ali o grupo religioso acoberta ali o abusador, o narcisista, para quê? Para manter intacta a imagem da igreja. Narcisismo religioso é péssimo. Péssimo. Se você estiver vivendo isso, o que você pode fazer para não continuar nessa situação? Vamos a algumas dicas aqui. Primeiro, estabeleça contato zero ou reduzido. Então, se você está vivendo um momento agora de que você percebe que tem um irmãozinho da igreja ali, que está narcisista como sempre, né? Agindo de má fé com você, fazendo todas as maldades que o narcisista sabe fazer perfeitamente, corte a convivência, se afaste fisicamente, se afaste da liderança. Se tiver que largar cargo, larga, sai fora, tá? Bloqueie o acesso, então evite ficar se justificando em rede social, reclamando em rede social, nada disso. Só saia de perto, fuja. É melhor se apartar, vamos dizer assim. E silencie também as cobranças, não responda as mensagens, as provocações, porque as mensagens com certeza vão ser provocações. E também que muitas das vezes vão usar textos sagrados contra você, tá? Isso é muito comum também. Então a pessoa ali, falando, olha o que diz a palavra, aí pega um texto fora de contexto para usar como pretexto. A gente sabe que um texto sem contexto vira pretexto. E se separe do abusador, tá? Não aceite narcisismo religioso de forma alguma. Entenda que a manipulação de um líder religioso não pode representar e nunca vai representar o sagrado. Deus não exige que você engula abusos em nome de ter paz. Deus nunca foi favorável a abuso, tá? De forma alguma. E se você achar necessário, busque uma fé mais individualizada ou em um ambiente mais saudável. Então, se precisar trocar de igreja, se precisar trocar de religião, troque, tá? Isso aí às vezes é necessário, sim. Entenda que perdoar não é conviver. A gente às vezes perdoa, tá? Eu sou super a favor do perdão quando há arrependimento. Eu me arrependi, ok, te perdoo, não vou guardar mágoa, nada, mas tchau, tá? Porque perdoar não significa conviver, entendeu? Então, perdoar não é conviver. Você pode desculpar o erro, mas se manter à distância. Inclusive, não só pode, como deve. E só mude de postura com a pessoa se ela realmente demonstrar mudança. Mas no caso do narcisista, muito cuidado, porque ele pode fingir que mudou. Narcisista e psicopata são ótimos para fazer isso. E depois volta a todo aquele comportamento. E ignore o julgamento, tá? Porque você vai ser julgado, tá? Porque vão te chamar de orgulhoso, vão te chamar de uma pessoa que cria ali contenda, vão te chamar de tudo, entendeu? E reconstrua a sua rede de apoio, então. Se você puder procurar terapia com psicólogo, é bom. Se você puder fazer amigos fora desse convívio religioso, vai te ajudar. Faça amizade com pessoas que não convivem naquele grupo religioso, tá? Confie no que você viveu e não na narrativa inventada, distorcida ou que te contaram. E é isso, gente. Então, se você quiser realmente se livrar do narcisismo religioso, você precisa tomar os mesmos cuidados que uma pessoa que convive com um familiar narcisista precisa cuidar. Gente, eu vou te ser sincera. Eu vou ser muito sincera com vocês. Olha, eu fui criada num ambiente narcisista, mas eu tenho me surpreendido demais com o narcisismo. Já falei em outros vídeos aqui que eu já me peguei tendo comportamento narcisista, tá? Isso é muito comum. É lógico que você, se você é igual a mim, foi criado num ambiente narcisista, você pode repetir um comportamento sem querer. Isso não faz de você um narcisista, tá? Então você pode mudar, você pode
parar de ter aquele comportamento, uma vez que você toma essa ciência e fala, opa, peraí, eu não quero isso pra minha vida, eu não gostei de ser criada assim, então não vou repetir isso com meus filhos e com meu marido. Você muda. Agora, narcisista mesmo não muda não, muito difícil. E eu tenho me surpreendido muito com narcisista, gente, porque eu tenho visto de narcisista, sabe? E depois que a gente descobre, a gente vai só se surpreendendo cada vez mais. Porque a gente vai vendo como eles são terríveis, como são pessoas terríveis. A melhor coisa que você pode fazer em relação ao narcisista é realmente a pedra cinzenta ou o contato zero. Tanto faz se é um narcisista familiar, se é um narcisista religioso, o contato zero é a melhor coisa a fazer. Só não esqueça daquilo que eu falei, tá? A igreja, infelizmente, eu digo infelizmente porque dentro da igreja tem muita gente boa, muita gente honesta e sincera. Mas a igreja, infelizmente, o que eles chamam de hospital é, na verdade, muitas das vezes um zoológico. Porque o que tem lá dentro é um ninho de narcisistas e psicopatas. Infelizmente, essa é uma verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Além de receber esses vídeos diariamente, você vai ter acesso aí também às minhas músicas, que eu tenho as minhas músicas autorais e agora também as músicas que eu escrevo e faço com o auxílio da IA. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!